E aí, tudo jóia? Se tem uma coisa que me deixava invocado na época que eu comecei a criar, já estava começando ali a pensar na evolução do meu plantel, é que o pessoal não queria pagar, às vezes, alguns pássaros. Alguém queria comprar um pássaro na minha mão, mas ele não estava disposto a pagar aquilo que eu queria. Queria pagar sempre menos do que aquilo que eu queria naquele pássaro. E às vezes eu já estava ali comprando alguns pássaros com um valor mais elevado para poder evoluir o meu plantel. Um exemplo, eu comprava ali um pássaro de R$250 e na hora que a pessoa queria comprar, ela queria pagar 50, 80, R$100 num pássaro. Por que isso acontecia? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje. Dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitá. Pois bem, a gente está conversando sobre a criação, né? Eu estou fazendo aqui uma série de vídeos mostrando para você como é que você vai fazer para poder melhorar a sua criação neste ano, mesmo que você não tenha tido aí uma reprodução dos canários nessa temporada passada muito boa. Depois a gente vai falar sobre algumas estratégias também para quem teve a reprodução boa, mas decidi começar assim para poder favorecer aqueles que não tiveram uma reprodução muito legal, que estão mais desanimados do que os outros, né? Então é o seguinte, lá atrás isso acontecia direto e com certeza acontece com você. Você vem aqui no Qualitá, você está querendo evoluir o seu plantel, vem aqui no Qualitá, compra um passarinho aqui comigo, pega um passarinho aqui comigo, pô, Qualitá, me arruma um passarinho aí e tal, quero melhorar o meu plantel aqui, um vermelhinho mosaico. Você vem aqui, pega um vermelho mosaico, paga aí um valor aí, 250, 350, R$500 num canário. Quando você chega e coloca esse canário na sua criação, você tira os filhotes, se você quer disponibilizar alguns filhotes, você precisa às vezes disponibilizar alguns filhotes, aquelas pessoas que vão comprar de você, elas não estão dispostas a pagar os mesmos 250, 350, R$500 que você pagou num pássaro aqui para mim. E na sua cabeça, como você pagou às vezes, um exemplo, R$500 num pássaro, você quer vender o filhotinho a 500 também, não é verdade? Por quê? Pô, o seu plantel provavelmente evoluiu com a qualidade daquele pássaro que você pagou um pouquinho mais caro. Lembrando que nem sempre você está pagando mais caro, significa que você vai evoluir o seu plantel, tá certo? Às vezes você dá bobeira aí e compra, em vez de comprar qualidade, você está comprando simplesmente o nome ou está comprando simplesmente uma anilha, ok? Muito cuidado com isso. Por isso você tem que entender muito bem o que você cria, saber o que você cria, para você poder comprar um pássaro que de fato vai fazer evoluir a sua criação. Então vamos lá. Como eu passei apertado lá atrás, nessa situação, eu tive que evoluir o meu plantel. Eu tive que dar um jeito de evoluir o meu plantel, mesmo não conseguindo vender aqueles pássaros no valor que eu queria vender. Então eu tive que montar algumas estratégias. Por que isso acontece? A gente tem aqui alguns pássaros adultos, que estavam reproduzindo ano passado, em 2023, ali tem outros pássaros que reproduziram em 2023, a filhotada, né? Filhote. Tem uns adultos aqui, depois eu vou mostrar. Mais pra frente eu vou mostrar esses pássaros aqui, que são pássaros encomendados. O pessoal fica pedindo, me manda vídeo, me manda foto. Eu vou mostrar aqui, porque eu já resolvo essa questão de vídeo ou foto. Assim, ó, o seu tá aqui. Não, o que você encomendou tá aqui. Vou mostrar no final desse vídeo aqui, para você acompanhar direitinho isso aí também. Mas por que acontece isso, né? Por que você sempre passa apertado? Eu passei lá atrás. Por que a gente, quando está começando, a gente sempre passa apertado? É porque esse outro criador, essa outra criadora, né? Esse cliente, vamos dizer assim, ele não está com o mesmo pensamento que você. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Por que essa pessoa não está com o mesmo pensamento que você? Lá atrás, quando eu comecei a criar, eu tinha um pensamento. Eu queria ter um passarinho bonitinho, um passarinho que cantava bem. Um machinho que cantasse bem, uma fêmea que reproduzisse, tal. O que eu queria era isso. Nasciam uns bichinhos pintadinhos ali, né? Tinha uns pé durinhos, nasciam uns pintadinhos ali, eu achava bonitinho, tal. Consegui, aí eu comecei a tirar ali uns canelinhas, né? Comecei a tirar o que o pessoal chamava de baia, né? Aqui em Minas a gente chama de baia. Então, eu comecei, a minha intenção era aquela. Quando eu ia na casa de um amigo, igual, por exemplo, os primeiros vermelhos mosaicos que eu comprei, eu paguei, se não me engano, R$150 em cada pássaro. Eu estava acostumado a pagar no máximo R$80 em um canário macho.
pagava 30, no máximo 50 reais numa fêmea. Eu pagava no máximo 80 reais num caralho macho. Depois eu paguei 100, né? Depois eu cheguei a pagar 150 no branquinho lá que me deu problema, né? 120 parece no branquinho que me deu problema lá, que me levou para a internet, que me fez conhecer o vermelho mosaico. Então, quando eu encontrei uma pessoa que tinha vermelho mosaico, eu fui lá, ele tinha vermelho mosaico, mas era 150 reais cada pássaro. Pô, eu não quero só um canário, eu quero pelo menos 3 casais, mas aí já aperta, né? Você comprar 3 casais, pô, e a fêmea é o mesmo preço, irmãozinho? Pô, eu tô acostumado a pagar a fêmea bem mais barato, metade do preço que eu pago no macho, eu pago na fêmea. Não, aqui a fêmea é o mesmo preço do machinho. Aí lá vai eu ter que desdobrar o que queria, vermelho mosaico, né, que a gente brinca lá atrás, é o laranja mosaico, né, não era nem o vermelho, que a qualidade não era a mesma que eu tenho aqui hoje, lógico. Mas aí eu comprei ali, né, alguns pássaros de vermelho mosaico e depois, beleza. Aí comprei, aí falei, não, depois eu vou à forra, né? Quando alguém quiser, quando eu tirar meu filhotinho aqui que eu for vender, aí a pessoa vai ter que pagar o mesmo que eu estou pagando aqui. Você acha que isso aconteceu, né? Lógico que não. Porque aquelas pessoas, eu já tinha conhecido o vermelho mosaico, eu já estava na internet pesquisando, então eu já tinha um pouco mais de conhecimento e esse conhecimento me levou a querer, desejar evoluir o meu plantel no que se refere ao padrão. Aí eu encontrei alguns Gloster também, canela, depois eu descobri o Dr. Marcelo Maluf, né? Comprei uns canela, um canela pastel, tinha uns canela pastel prateada, tinha uns bichos bonitos pra caramba. Cheguei até a competir com eles na época. E aí eu comecei a comprar aquele monte de tudo, né? Um pouquinho de tudo. E aí eu tinha aqueles pássaros ali, mas na hora, eu comprei, por exemplo, os Gloster que eu comprei foram do senhor Paulo César. O senhor Paulo César, ele era, na época, ele ganhava muita coisa, ganhava os campeonatos e tal. Depois ele começou a trazer uns pássaros da Europa, e aí eu tinha pássaros dele. Então eu pagava um certo valor, quando eu ia vender depois os filhotinhos, eu não conseguia, tinha que vender mais barato. Por quê? Porque aquelas pessoas, o público que eu tinha para disponibilizar os meus pássaros, não tinha o mesmo pensamento que eu, que era de evoluir o plantel na questão do padrão. Aquela pessoa também queria um pássaro para cantar, um passarinho para cantar, queria um passarinho ali para tirar os filhotinhos, mas não estava nem aí para essa questão de evolução do plantel no que se refere ao padrão, né, da raça, da cor e tal. Então, por isso que eu tive dificuldade, e aí eu vou falar para você o que eu fiz para poder resolver esse problema. E é algo que você vai pensar aí na sua criação, se é interessante você fazer. Se aquela pessoa que estava querendo evoluir, por exemplo, eu tinha lá os Gloster, né, os Glosterzinhos. Se a pessoa que estava no mesmo pensamento de evoluir plantel, ele não ia comprar na minha mão. Ele ia lá no Paulo César, né, no seu Paulo César, ia comprar lá no seu Paulo César. Ele não ia comprar o meu. Porque na cabeça dele, o seu Paulo César era melhor do que o meu, então é melhor ele comprar lá porque ele vai evoluir mais rápido do que se ele comprar na minha mão. Já aquela pessoa que não está nem aí para a questão da competição e tal, ela vai comprar na minha mão, só que ela vai comprar mais barato. Por quê? Porque ela está acostumada a comprar um pouco mais barato, né? Ela está acostumada a comprar na casa de ração, ela está acostumada a comprar de outro criador ali vizinho dela, né? Que também está no mesmo nível ali de pensamento. Tá vendo? Não estou falando quem está certo ou quem está errado. Por favor, entenda isso. Quem é melhor ou quem é pior. Nada disso. São níveis de pensamento diferentes. São objetivos diferentes, ok? Então, se você tem o objetivo de melhorar o seu plantel, você vai ter que gastar um pouco mais. Por quê? Porque você vai ter que buscar pássaros de criadores que também têm esse pensamento, ok? Então, vamos lá. O que eu fiz lá na época? Depois disso, eu fui buscar uns vermelhos mosaico, né, melhores, tal, para poder melhorar o meu plantel. E aí eu fiz 2 linhagens. Eu tinha 2 plantéis. Quando eu vi que eu estava começando a pagar um pouco mais caro nos pássaros e eu não tinha como vender esses pássaros no mesmo preço, e eu sempre fui bom de venda, eu sempre fui um cara muito bom de venda. Com 7 anos de idade eu já vendia chup-chup, algumas cidades, alguns estados aí falam sacolé, né, aquele suco naquele saquinho.
Então, congelado. Então, eu já vendia isso no final do ônibus. Então, se eu sempre fui bom, já vendia pastel, né? Na época de frio eu vendia pastel. Então, eu sempre fui muito bom de venda, para vender. Então, eu tive que criar uma estratégia, sem ninguém me ensinar ali, a vida me ensinou, eu tive que criar uma estratégia. O que eu fiz? Eu comecei a separar daqueles pássaros que eu estava comprando para melhorar o meu plantel, eu segurava praticamente todos eles. Daqueles pássaros que eu já tinha, que era de uma qualidade inferior, eu continuava tentando melhorar eles, usando, por exemplo, os machinhos melhores que eu comprei, nas seminhas de lá, tal. Tentava ir melhorando eles, mas era uma linhagem que eu tinha para atender aquela pessoa que chegava ali e que queria pagar um pouco mais barato. Porque eu precisava disponibilizar alguns pássaros, porque eu não tinha grana na época, eu não tinha a condição financeira que eu tenho hoje, então eu tinha que vender alguns pássaros para poder bancar a evolução do meu plantel. A questão de alimentação, tudo isso. Já falei com vocês que hoje eu não faço conta, né? Hoje eu não faço conta, porque graças a Deus evolui bastante a minha mente em relação à questão financeira, então eu tenho meus trabalhos que eu desenvolvo. Então hoje eu não faço conta do que eu gasto na criação, porque, lógico, a criação me dá um retorno financeiro, né? A criação me dá muito mais lucro do que gasto, mas eu não faço conta do que eu gasto com a criação, porque isso aqui é meu hobby, isso aqui é meu passatempo, é meu lazer, ok? Então, o que eu fiz? Eu fiz isso. E hoje, né, conversando com alguns amigos, às vezes você tem aí um pé durinho, né? Você começou a migrar para os canais de raça, mas você tem um pé durinho, e aí o que você pode fazer? Você pode continuar com a sua criação de pé duro, usa as suas feminhas de pé duro, seus casais de pé duro como ama, para poder cuidar daqueles pássaros que são os pássaros que você está comprando aí de raça, para poder evoluir o seu plantel. E lá, quando você for vender os filhotinhos, você pode fazer uma seleção dos filhotinhos que você vai vender mais baratinho, ok? Para poder custear ali a alimentação, uma gaiola que você quer comprar mais, né? Um pássaro que você quer comprar melhor para evoluir a sua criação. Então você pode fazer isso, ok? Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, beleza. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, então a versão completa dele está lá no YouTube, tá? Você vai conseguir assistir aqui até 15 minutos, depois você vai lá para o YouTube que você vai ver a versão completa dele, beleza? Não deixe de dar o seu like aí, clique em curtir, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também, @canarioqualitar, beleza? Você quer aqui do YouTube. Então é o seguinte, é uma opção que você pode fazer aí, tá? Qualitar, mas a gente está tratando de quem não teve uma boa reprodução dos pássaros. Sim, pensa nisso como estratégia para poder você evoluir. É lógico, você vai ter alguns pássaros aí que você vai ter que vender, né, dos poucos filhotes que você tirou aí, ou dos filhotes que você tirou aí, você vai ter que trabalhar pensando nessa questão de fazer essa separação que eu fiz aqui nos adultos, fazer a separação dos filhotes e aí aguardar. Por quê? Quando você fizer de fato a separação dos filhotes que você tirou aí, você vai separar aqueles melhores filhotes. Desses melhores filhotes, você vai ter que buscar quem são os pais deles, porque esses pássaros provavelmente vão permanecer no seu plantel, ok? Para dar sequência nas linhagens, mais pra frente a gente vai tratar sobre esse assunto. E aí o restante você vai ter que disponibilizar, ok? Esse disponibilizar, aí você tem que botar na sua cabeça, porque às vezes você vai vender 2 para comprar um, vender 3 para comprar um. Mas esse um que você comprar, ele tem que ser bem superior ao que você tem aí, para poder você usar naqueles que você conseguiu tirar aí que são melhores, naqueles adultos também que são melhores, nos filhotes e nos adultos, para poder você continuar evoluindo. Você sempre vai ter no seu plantel pássaros que você vai conseguir disponibilizar por um preço mais acessível, ok? Para aquele público que está começando ali, que não tem muito esse mesmo pensamento por enquanto, tá? Já é por enquanto, porque lembra que você que está me assistindo aqui agora, que está acompanhando essa série de vídeos aqui para evoluir o seu plantel, você também pensou assim um dia. Eu pensei um dia que eu não ia, esse negócio de competição, não quero mexer com competição, quero ter só um passarinho. Depois eu comecei a participar do meio, comecei a ter mais conhecimento, aí eu já fui migrando para isso aí, ok?
Você também provavelmente começou assim e está migrando. Então você vai encontrar alguém que está no início da caminhada, que não está pensando em competição, mas que ele vai migrar também, vai pegar um passarinho. E é aquilo que eu falo. Pessoal, o que importa para quem está começando é comprar, que não tem esse pensamento ainda de competição e tal. Você tem que disponibilizar para essa pessoa um pássaro que está saudável e que tem boas condições de reproduzir. Porque o que vai fazer ela permanecer na criação e depois te procurar para adquirir um pássaro de um valor um pouco mais elevado, porque depois ela vai querer evoluir também, é a qualidade reprodutora desse pássaro que você passou para ela. Porque nesse momento todo pássaro é bonitinho para ela. Ok? Ela não entende muito de padrão, ela não está preocupada se o vermelho mosaico tem o lipocromo mais forte do que o outro. Ela não vai olhar na gaiola, ela não vai olhar isso. Geralmente quem está começando, né, bem no início do mês da criação, chega aqui, vai escolher um pássaro, ele olha aquele pássaro que está mais ativo. Né? Aquele pássaro, por exemplo, que tem um machinho que está cantando, aquele machinho para ela é mais interessante do que o outro, que é melhor de padrão. Então ele vai escolher aquele. Tá joia? Então, porque os olhos daquela pessoa estão naqueles pássaros que ela está pensando em reproduzir. Tem um machinho para cantar, tem uma fêmea para reproduzir. Então, disponibilize isso para ela. Não passe para essas pessoas pássaros que tiveram dificuldade para reproduzir, macho que não canta. Evite fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa precisa evoluir também. Porque depois você está pegando essa pessoa que está começando agora, mas depois você precisar de alguém para comprar um pássaro um pouco de um valor mais elevado na sua mão também. Se essa pessoa evolui, se ela consegue reproduzir, depois ela vai querer evoluir também, ok? Da maneira que você quer hoje. Se você já mata ela no ninho, né, já entrega para ela um pássaro que não vai, que tende a não reproduzir, que dificilmente vai reproduzir, dificilmente vai dar os filhotinhos para ela, provavelmente ela vai perder o interesse e depois você vai perder um cliente potencial, ok? Então, seguindo aqui, você separou lá, você já está com essa noção do que você tem, você sempre lembra, sempre vão haver alguns pássaros que você pode disponibilizar no valor menor, ok? O criador fulano de tal, ele ganha tudo no Campeonato Brasileiro, é campeão mundial, ele tira 5 mil filhotes por ano, e ainda mais ele. Ele vai ter muito mais do que aquele que tira só 100 filhotes, ok? Então, sempre tem algum pássaro de uma qualidade inferior do que se refere padrão, que a pessoa pode disponibilizar mais barato, ok? Então, você que está começando, você tem que botar isso na sua cabeça. Poxa, para onde que eu vou? Para onde que eu vou caminhar, ok? E aí, pensa nessa questão de ter 2 plantéis. Ok? Você tem aí, por exemplo, caso Alexandre, eu só consigo fazer 10 casais. Pense em ter 5 casais que você vai trabalhar para a evolução deles, se você não tem a necessidade de vender aqueles pássaros, e pense em ter uns outros 5 casais que você vai conseguir trabalhar, né, aqueles casais ali, para poder ir trabalhando, melhorando eles também, mas que você vai conseguir disponibilizar para aquelas pessoas que têm o interesse de comprar um pássaro um pouco mais em conta. Então pense nisso, porque às vezes você está tendo dificuldade aí para disponibilizar seus pássaros, muito por causa disso. Porque você está querendo, você comprou um passarinho por R$500, você quer vender os filhotes por 500, dificilmente você vai conseguir. Por quê? Porque você ainda não é reconhecido por aquela cor, por aquela raça, ok? Vamos pensar aqui na minha criação do canário elmo, né? Eu estou criando aqui o ágata elmo, o cobre elmo, tem o canela elmo. Pessoal, pensando naquilo que a gente conversou no vídeo passado, tá? Se você não assistiu os vídeos passados, vale a pena se assistir, tá joia? Assiste os vídeos anteriores, porque eu estou seguindo aqui uma sequência de conhecimento, de aprendizado, beleza? Pode ser que eu disponibilize os canelas elmo, ok? Canela elmo e canela portador, pode ser que eu disponibilize esses pássaros, não sei, tá bom? Tem que definir ainda se eu vou permanecer com eles ou não. Pode ser uma cor aí que para ter que diminuir aqui, para eu poder aumentar os outros, pode ser que eu tenha que diminuir aqui nos canela elmo, tá? Já eu fico, em vez de eu ficar com ágata elmo e cobre elmo e canela elmo, pode ser que eu tire os canela elmo para ficar só com ágata e o cobre elmo, tá bom? Não defini ainda, vou ver aqui certinho. Se eu definir, eu falo com vocês, aí é uma excelente oportunidade.
E aí, no caso, o meu interesse seria para disponibilizar todos. Tá? Já é o plantel todo, que é um plantel que eu já estou trabalhando, o plantel já está montadinho, só pegar. Tem pássaros que eu já posso levar para as competições esse ano, se a gente tiver competições. Mas aí o meu interesse seria disponibilizar todo o plantel. Deve ter tem menos de 30 aves. Tá? Eu acredito que tem menos de 30 aves. Seria uma quantidade mais ou menos de 30 aves. Tá? Entre os filhotes e os adultos. Tá? Deve ser mais ou menos isso. Tá? Se tiver interesse, já manda lá naquele telefone. O telefone está aqui na descrição do vídeo. Que se eu definir, aí a gente já conversa. Mas pode ser, não defini ainda não, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu não tenho pressa de vender, por exemplo, os cobre-eu, os ágata-eu. Por quê? Porque eu tenho os vermelho mosaico, né? Vermelho mosaico eu não consigo reproduzir a quantidade que o pessoal me pede, então eu sempre consigo reproduzir menos do que a demanda que eu tenho. Então, eu sei que eu vou disponibilizar todos os vermelhos mosaico que eu tenho para disponibilizar. Então, eu não tenho pressa, eu não tenho necessidade de vender os meus ágata-eu, meus cobre-eu. Então, eu posso ir segurando para poder evoluir no meu plantel, ok? Vermelho mosaico, vira e mexe, alguém chega aqui e consegue levar um pássaro dos topzeiros, assim, da criação, tipo assim, um pássaro que eu ia ficar, né? O doidão chega aqui e fala, pô, eu quero esse aqui, isso aqui eu te dou tanto. Aí acaba levando. Mas dos cobre-eu, dos ágata-eu, eu não tenho necessidade de fazer isso por enquanto, porque os vermelhos mosaico resolvem essa questão, né, financeira para poder custear aqui a criação. Então pensa nisso, tá? Já essa questão de você ter um plantel para poder fazer seu plantel evoluir, um outro plantel para você poder disponibilizar os pássaros e não ter a necessidade de vender um pássaro bom seu, porque às vezes você precisa de uma grana, né? Poxa, faltou uma grana ali, aqui e tal. Você tem um outro plantelzinho para poder evoluir. Vai pensando nisso, ok? Ainda mais nesse período onde, em relação às competições, como a gente não teve, por exemplo, as competições no ano passado, então tem uma quantidade muito grande de canário no mercado. Lembra que eu já falei com você de ciclo de mercado? Então, como a gente tem uma quantidade grande de canários no mercado, provavelmente as pessoas vão ter mais pressa para vender. As pessoas vão ficar com mais necessidade de vender os seus pássaros nesse período, ok? Nesse ano, ainda mais se a gente não tiver competição de novo, tá joia? Então, muito cuidado, porque cuide do seu plantel, porque é ciclo de mercado. A gente está passando por um período em que tem muitos pássaros disponíveis no mercado, mas daqui a pouco isso reverte. Por quê? Porque algumas pessoas vão deixando de criar, outras vão diminuindo. Daqui a pouco o próprio mercado ele se ajusta. Hoje tem muitos pássaros disponíveis, ok? E aí as pessoas começam, se tem muito pássaro disponível, o preço começa a cair do pássaro, então às vezes não é muito vantajoso para mim. Então eu vou começar a criar menos, vou começar a tirar menos filhotes. Daqui a pouco o mercado se ajusta, vai começar a faltar pássaro, e aí é a hora de você ter, porque você vai conseguir vender num preço melhor, porque as pessoas vão procurar, a quantidade disponível é menor e você vai ter, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, tá joia? Não esquece que a gente tem o Clube ABCS, se você precisa de anilhos aí para seus pássaros, manda mensagem no telefone que tem aqui na descrição também, o WhatsApp, manda mensagem lá que a gente responde, Clube ABCS, tá bom? Tem 2 telefones aqui, um do meu, né, do Canarinho aqui, e outro do Clube ABCS, manda mensagem lá que a gente te responde, tá joia? Não esquece dos nossos parceiros, né, a gente tem o Comercial Pena Firme como parceiro, a gente tem aqui a Angercal como parceiro também, o contato deles está aqui na descrição, beleza? A gente continua nessa sequência de vídeos aqui, tratando sobre a criação de canário. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!